Hoje em dia, se você disser, eu lhe dou o mundo, não quero. Ô, Janaíne, você falou na Gretchen agora, como era a Billzinha com a Gretchen? Rapaz, os dois, ela morou, né? Na realidade, com ele, aqui em João Pessoa. Ah, já morou com ele? Morou com ele aqui, quando tinha o programa Mulher Demais. Sim. Morou aqui com ele em João Pessoa. Depois ela veio para João Pessoa. A Gretchen apresentava esse programa? Sim, Mulher Demais foi criação nossa. Menina. Foi na Correio. Era? O Mulher Demais foi criado pela gente, na Correio. Com Antônio Hino. Antônio Hino. Diretor, era. Então, assim... Caramba. Foi... Pra mim, Mulher Demais vinha de Fernanda Albuquerque. Nada, já foi Billzinha. Fernanda. Eugênia já foi apresentadora, Eugênia Victal. Eugênia já. Fernanda Albuquerque, ela tirou alguns dias da Gretchen. Sim. Quando a gente começou a viajar para a campanha, passou 3, 4 meses, a Gretchen só vinha, gravava 1, 2 dias e voltava. Entendeu? Mas o Mulher Demais foi criado para a Gretchen. Sim. Foi a gente, tanto eu quanto o Antônio Hino, na época que a gente tava junto. Aí no caso, o Billzinha já... Isso, já tinha, até porque já tinha muito conhecimento, já tinha... quando ela vinha para João Pessoa, sempre ficava lá no apartamento. Quase ela nem ia para hotel. Caramba, então era uma amizade já de... Sim, de anos, né? E justamente no programa Tony Show foi que aconteceu... a Billzinha conheceu a Gretchen na época. Foi o primeiro show que foi feito em Cabedelo. Agora vamos voltar aqui. Teatro, a Tastal deu um salto grande na entrevista. Foi lá pro final. Foi para vir pro meio. Vamos voltar aqui. Aí você começou na adolescência ainda? Sim. Na adolescência. Sim. Aí trabalhei com outras coisas, né? Além disso, fui gerente de uma casa lotérica. Trabalhei... Antes de ser produtora? Isso. Trabalhei com a... Não, eu já era produtora. Já era produtora. Como é que surgiu esse convite para ser produtora? Assim, a primeira vez que você foi chamada para produzir? Foi... o primeiro espetáculo produzido foi o do Pastoril, na época. Aí seu tio chamou. Disse, vamos lá? Isso. Não, a gente começou, na realidade... Diz pra gente aí como é que foi. Eu já fazia, né, a produção dele. E aí o Edilson, na época, que era diretor, sempre foi diretor do Pastoril, ele falou, vamos começar a produzir. Aí eu ia para a cidade, por quê? Porque ele via que eu tinha capacidade, claro. Sim. E facilidade, conhecia as pessoas. Vamos fazer Pastoril aqui, vamos fazer a Billzinha aqui, vamos. Eu ia para a cidade, produzia o espetáculo, levava, armava tudo, chegava, estava pronto. Entendi. Então, quando eu comecei, aí não parei mais, né? Aí comecei a produzir outros espetáculos, produzi a Cinderela, produzi outros espetáculos. Se tornou conhecida através do Pastoril? Isso. Foi rolando essa... Na realidade, através da Billzinha. Né? Da Billzinha, porque eu era produtora da Billzinha. Aí você foi... Sempre fui da Billzinha, nunca fui do Pastoril. Fui do Pastoril depois de algum tempo. Aí eu fui, vamos supor, 2, 3 anos, que aí a gente começou a fazer, na época viajávamos em 18. Aí a gente, era bilheteria. Aí eu ia pra bilheteria, ficava na bilheteria. Aí tinha... vai dar entrevista. Eu ia com os meninos para entrevista. Então, de tudo eu participava. E como é que seu nome foi propagado para que outros artistas, inclusive de fora do estado, pudessem entrar em contato com você, solicitar seus serviços? Como Pronto. Foi isso? Até 8 anos atrás, na realidade, eu não... 8 anos não. 2008, eu acho. Não lembro bem agora. Mas eu lhe digo, antes de terminar eu lhe digo. Eu fui para... Eu liguei, na realidade, para fazer... Eu fui ousada, na realidade, para fazer o Tom Cavalcante em João Pessoa. Foi o meu primeiro trabalho nacional, foi o Tom Cavalcante, em João Pessoa, no Espaço Cultural. E aí, quando eu fiz o Tom...
eu não imaginava a dimensão da proporção daquele trabalho que eu fazia local, né, que iria acontecer daquela forma. A primeira atração nacional, então. Nacional foi Tom Cavalcante. Aí eu disse, rapaz, eu acho que foi 2014. Deve ter lotado ali o Lotou, espaço, né? lotou. Eu vou mostrar a foto, eu acho que eu tenho aqui. Para você entender, aí todo mundo dizia assim, tu é louca, como é que tu vai fazer uma produção nacional se tu nunca fizesse? Eu disse, como é que eu vou aprender se eu nunca fiz? Se eu não fizer? Tem que fazer. Aí, numa quarta-feira, jogo do Flamengo, Eita. aí todo mundo, vai dar certo não, vai dar certo não. Eu digo, não vai? Vai dar certo não. Até dormindo eu tinha o nome do patrocinador, que eu já tava ficando doida. Aí eu disse, aí lá vinha, né? Hospedagem, alimentação, transporte, coisas que eu trabalhava no pastoril, mas era uma coisa mais light, porque era só hospedagem, alimentação e transporte. Show. Já no dele não, era aérea, era marcar voo, era Caramba. diária de alimentação, que você já não trabalhava com diária de alimentação. Hospedagem no outro patamar. Hospedagem no 5 estrelas, já era outra coisa. Já era um carro para pegar ele e outro para pegar, uma van para pegar a equipe. Já era uma estrutura que eu nunca tinha visto na vida, mas eu disse, eu vou meter a cara e vou fazer. A atração de abertura foi a Bilzinha. Quando chegou lá, o Tom, a gente tem um contrato, claro, e lá tinha 30 minutos, não, 20 minutos, eu ainda tenho esse contrato, 20 minutos. Aí todo mundo começou a chegar gente, lotar, esgotou os ingressos. Eu digo, e agora? Não tem mais onde botar ninguém, mais de 5.000 pessoas. Caramba. Não tenho como fazer, eu não tinha mais. O cara disse de fora e falou, moça, pelo amor de Deus, arruma pelo menos uma mesa para mim, eu compro dobrado. Eu disse, homem, só se eu for buscar da minha casa, porque daqui não tem mais não. É tanto que, tipo assim... Top. Foi divulgado em TV? Em tudo. Eu fiz tudo. Foi minha primeira... Eu tô dizendo a você que eu tava encarando aquilo, pra você ter ideia, na semana do evento eu dormi 2 horas. Minha nossa. 2 horas a semana do evento. Segunda e terça eu dormi 2 horas. Na quarta eu passei quase 48 sem dormir. Aí você vai dizer assim, tomou alguma coisa? Não, porque eu nunca fui dessas coisas de anabolizante, de nada você puder imaginar, eu ingeria. Não, era só água mesmo. Caramba, era. E passava. Então, assim, quando aconteceu isso, né, que aí no contrato tinha 20 minutos. Tá certo, vou cumprir os 20 minutos. Quando a Bilzinha entra... que aí o povo naquela época era tudo doido, né? Até hoje ainda depois de morto. Era tudo doido. Aí a produção dele me chamou. Quando eu já estava mandando encerrar, a produção dele me chamou. Janaína, até porque ele não deixa ninguém abrir show dele. Ele, Tirulipa, não deixa ninguém abrir show dele. Caramba. É complicado você fazer uma produção e esses artistas nacionais... essa exigência, tem as restrições dele. Já tem no contrato. Aí eu disse, então, se não é para botar uma atração, eu quero fazer com a Bilzinha. Eu só faço com a Bilzinha. Que era um sonho meu de trazer o Tom, e um sonho da Bilzinha de realizar com um artista nacional. Exatamente. Né? Ali tinha o André Lucas, que era o produtor dele na época, falou assim, Janaína, a gente não autoriza tal. Eu disse, como eu estava em contato direto com a produção, com a Regina, que é a produtora dele até hoje, aí ela falou assim, ele não abre mão, mas vamos ver. Eu disse, beleza, já que ele não... Mas veja, porque eu só faço se for assim. Aí ela disse, então pronto, não assino o contrato não. Disse, tá bom. Esperei alguns dias, eu digo, bora que eu quero divulgar. Aí ela, tá certo, porque se eu tinha a força maior da Bilzinha,
né? Que exato. tava estourada. Tava estourada. Era uma junção, na exato. realidade. Né? Era uma junção. Ali você tava unindo O útil é agradável. E divulgar Poxa. nacionalmente o trabalho da Bilzinha também. Exatamente. Muita gente lá tava lotado, então... E tinha muita... Foi no mês de janeiro, 14 de janeiro, numa quarta-feira. Olha só. Então, assim, tinha muita gente de fora. Exatamente. Aí ele disse, quando eu tinha isso no contrato, eu fui cumprir o que tinha no contrato. Aí a produção chamou e disse, não, pode deixar a Bilzinha bem à vontade aí. Eu disse, opa, Olha. a melhorou, só o negócio funciona. Bom. O negócio ficou bom. Autoastralizou. Aí eu disse, faz mais 20. Apontei pra ele que era mais 20. Aí ele, como, sabe, ele dava o jeito dele, como se diz, né? Porque aí você vai com show de 20. Chega lá, você pede mais 20 ou mais 40. Caramba. Se for um artista que não saiba, ele se tora. Seja ali no meio. limitado só naquilo Só ali. limitou ali, ele já quebra, Já né? quebra, né? Já tora as pernas dele. Aí, mais 20? Eu disse, mais 20. Aí ele disse, tá certo. Aí ele, pá, soltou, aí já botou aquela música, uma música que aí era pra o cara sentar, pra fazer aquela fuleiragem toda, entendeu? Que era que sentava por cima, era, exatamente, e passava a mão que era pra levantar o vestido. Aí pronto, o povo aplaudindo, aquela coisa toda, e tome gente chegar e entrar. Caramba. Eu disse, é aí que eu vou me armar. Eita. Aí, quando eu cheguei lá dentro, aí Tony falou assim, não, a produtora dele falou assim, caramba, como a Bilzinha é querida aqui em João Pessoa. Eu disse, não, amor, é querida em toda a Paraíba. A gente faz Recife, a gente faz Fortaleza, Maceió, Nordeste, Natal, então, né? o Nordeste na realidade. Inteiro. Já teve a oportunidade de ir para São Paulo. Então, assim, aí ela, caramba! Aí ficou impressionada. E aí, o Tom só escutando. Quando foi depois... Lá do camarim. Lá do camarim, que eu tava dentro do camarim dele. Aí, quando foi depois, aí disse, você pode fechar o show da Bilzinha com 1 hora. Eu disse, não, amigo, vamos começar, porque senão daqui a pouco o povo não vai deixar sair, não. Aí eu, tá certo. Aí fechou, o Tom subiu, né? Menina, aí quando o Tom subiu, aí a galera ainda falando, Bilzinha, não sei o quê. Aí ele falou, vocês gostam de uma putaria, né? Aí pronto, aí daí ele levou o show. Pronto, aí já levou o show, foi aquela coisa toda, depois aí eu fui para o Rio, fui para São Paulo, aí eles me convidaram para ir pro Teatro Bradesco, uma semana depois eu cheguei lá. E aí chamou para ir pro Teatro Bradesco, né? E no Teatro Bradesco eles foram... a gente ficou conversando e tal, e aí todo mundo que tava lá, eles elogiaram e tal, depois fui pro Rio, aí conheci na mesma semana, aí conheci outro produtor lá indicado por eles, né? E aí a gente nunca mais deixou a parceria, né? Houve algumas coisas, porque teve pandemia, teve muita coisa, e aí a gente... Foi recente então, né? Aí já tentou fazer, mas de uma forma, assim, muito bacana, né? Que as pessoas tinham com a Bilzinha, muito mesmo. Teve uma história também, Jana, que ela chegou a ser convidada pro Domingo Legal. Sim. Com o Gugu, e não entrou no palco? Não, foi porque isso? no dia teve Alexandre Pires com um acidente. Aquele acidente que chegou a vitimar uma pessoa. Eita. Sim, Foi. Que foi Tu lembra dessa Tony. história? Na época foi Passou Tony, na Cássio Cunha televisão, Lima, Nanã da Marco da Silva. Foi uma turma daqui. Pra lá. Aí foi a Bilzinha e o Severino, que era o Francisco Raimesso. E tava tudo pronto, já dentro de camarim, já tinha feito Tudo maquiagem. no SBT lá. Tudo, exatamente. Você tava lá? Não, tava não. Foi não, Nesse nesse dia dia. eu não fui não. E aí, porque eles não iam só pra lá. E aí, como era muito homem na realidade, né? O pessoal era Cássio, era
muita galera gente, toda, uma né? galera, O povo, né? Aí ia passar mais dias, né? Aí assim, Congestionava, eu né? estudava, eu era de menor, eu estudava. Faz tempo. Faz tempo demais. Que amizade. Então, assim, Anos 90. tinha muito isso, né? E quando ele já estava pronto para entrar, aí eles cortaram. Tudo que tinha, aí cortaram. Foi pro Por causa do acidente. tempo. Foi por Onde causa usou. do tempo, porque tinha tido um acidente e o cara morreu. E E comeu aí muito tempo lá naquele... não tinha. E não como teve entrar. outra oportunidade? Não, aí teve outra oportunidade aqui em João Pessoa. O Gugu veio fazer aquela festa com o Padre Marcelo Rossi. Pronto. Aí pediu. lembro disso. 2000 aí e pouco, não foi naquela época? Aí Foi 2000, 2000, não? 2000. Foi 2000, foi? Foi Acho que foi 2000. Sandy Mas, Júnior. porra, faz tempo Padre todo. Marcelo. Foi Caramba, Sandy, não foi foi? uma galera virada. Foi 2000. Foi 2000. Ixi, Maria, eu tinha chegado Aí- no Colina do Sul. Aí, quando chegou aqui, né, o Gugu pediu para ele montar um material para entregar, porque ele, para a Biozinha entregar a ele que precisava desse material. Aí, como tinha sido uma coisa, tipo, meio que combinada, né, aí a gente passou o sábado todinho, a sexta e o sábado para fazer esse material para entregar no domingo, porque ele viajava no domingo de madrugada. Conseguimos entregar. Quando foi depois, aí teve algumas oportunidades de Campina Grande. E aí foi se vinculando, né? Até ir voltar para o programa. Só que aí não deu mais tempo. Entregar material nessa época. Era uma filmadora com a fita de vídeo, né? Isso, exatamente. Pra fazer a edição ainda. Exatamente. Meu amigo. Tinha, naquela época era fita, né? Era de fita. Aí tinha as fotos, tinha. Porque na Micarande, Micarande, São João, principalmente na Micarande, todos os artistas, geralmente a Biozinha ficava no camarote da prefeitura ou da TV, que era a TV Correio na época. E todos os artistas, ele ia para a TV dar entrevista. Então, o que você puder imaginar de foto, eu tenho. Um monte, né? Tem. Biozinha participou de praticamente todas as Micarandes, né? Sim. Micaroa também? Micarou a gente só fez 2. Sim. Agora, Micarande, chegou uma época que foi uma loucura. Quando a gente chegou lá, que tava no auge, do auge mesmo, que a gente chegou lá, a galera tinha aquela towner, né? Aquela townerzinha. Sim. A galera começava a empurrar, queria tirar foto, queria ver, e segurança não deixava, era um Caramba. inferno. Aí o cara começava a tumultuar, querendo. Era complicado, Tá meu doido. filho. Socorro. Aí você, Jane, nesse decorrer do tempo, produzia Biozinha. Surgiu essa de Tom Cavalcante, né? Sim, aí surgiu Biozinha, no caso era a Biozinha, surgiu a Gretchen, aí eu comecei com a Gretchen. Começou a vender grátis também. Também. Aí teve Tirulipa, que Eita, no também início. morou com a gente, foi no início. Que Adolescente ainda? Não era ninguém, desse tamanho. Deixa eu ter Não seria. uma cabeção. No tempo que fazia o comercial da Micosina. Isso. Não lembra, não? Então, Comercial da era. Micosina? Tirulipa? Era. Foi. Tirulipa. Então, assim, a gente tinha muito isso, entendeu? Aí começou. Eu fiquei com Tirulipa, Biozinha e Gretchen na época. Aí quando foi. Vou botar aqui 10 anos atrás, 12 anos atrás, foi quando eu fiz o Tom pela primeira vez. Eu acho que foi 2014. 14 de janeiro de 2014, eu acho que foi isso. Que fez o Tom. 2014. Isso. Eu fiz ele, eu acho que umas 4 vezes ainda. Então, na época que Biozinha estava por aqui, você tinha um leque de quantos artistas, mais ou menos, que você vendia shows? Não, na época eu só tinha eles 3 mesmo, até porque eu era de menor, mas já era virada. Não, mas até agora, há pouco, né? Que ela morreu Não, faz 8 anos, 8 né? anos. Agora não. Agora eu tinha o Tom Cavalcante, fiz Tirulipa, fiz recente, fiz Diogo Nogueira. Assim, tem muita gente que eu já fiz. Agora que eu lembre, só se eu abrir o Instagram. Mas muita gente, assim, já produzi. Entendeu? Conta aí pra gente. Então, você criou aí a JD Produções? Ou Sim. já tinha esse nome na época? Já Biozinha? tinha esse Já nome tinha. e eu continuei.
JD Produções. Que foi ele quem deu esse nome. E teu trabalho é basicamente artísticos? Na realidade era Janaína Dias. Janaína Dias. Produções. Foi o nome que ele deu. Foi ele mesmo que... Foi ele mesmo que deu. E aí, com mudança de assessoria, disso, daquilo, outro, aí o meu assessor antes desse que eu tô agora, dessa que eu tô agora, criou o JD Produções.